Olá, minha gente querida. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Hoje eu estou com um cara aqui que, antes de conhecer, eu já era fã dele, né? Aquela coisa assim, né? Igual Jesus Cristo, a gente ama sem conhecer, né? Esse cara tem um conhecimento muito grande. E eu sempre acompanhava ele. Esperei 5 anos para ele ter uma agenda aqui no canal. Oh, Doutor Salomão é mentira. ex-servidor, né? Ex-servidor do INSS, mas, pessoal, ele que escolheu, tá? Quando fala ex assim, vai. Ele escolheu agora seguir a carreira que ele gosta, a carreira que também é minha, como advogado, né? E ele pode advogar contra o INSS, é isso, doutor? Ou tem que esperar um prazo? Ele vai falar isso tudo agora para nós aí. Imagina o cara aí com praticamente 10 anos, eu acho, né? De servidor, agora advogando. O cara conhece tudo, né? Então, vou deixar o microfone para ele falar aqui e se apresentar para quem ainda não conhece ele, doutor Salomão. Ô, doutor Marcelo. Doutor Marcelo é pior que minha mãe para exagerar minhas qualidades. Eu nunca vi um negócio desse. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pelo espaço de estar aqui hoje respondendo dúvidas, falando um pouquinho sobre auxílio-doença. E, de fato, não sou mais servidor do INSS, pedi para sair. Mas não foi porque não aguentei, não. Pedi para sair para empreender no mundo jurídico, para advogar, para buscar outros sonhos. Lá no meu canal, eu fiz uma live semana passada, dá uma olhadinha lá. Por que eu saí do INSS? Eu explico tudinho, todos os detalhes. Mas eu saí basicamente porque, graças a Deus, o INSS ficou pequeno para o tamanho que eu conseguia alcançar dentro da autarquia. Eu não tinha mais para onde crescer, eu já tinha chegado no topo que era possível dentro do INSS e aí tinha outras possibilidades aqui fora. E eu não sei você que está nos assistindo, mas eu, doutor Marcelo, a gente tem uma fé em Cristo aí e a gente se move por fé. E o Senhor direcionou e eu saí. Então, é basicamente isso. Não saí do INSS porque estava rico. Eu saí do INSS porque eu quero ficar rico. Eu estou brincando, falando assim, né, doutor Marcelo? Conta a verdade, doutor. Conta a verdade. Conta a verdade que você está milionário já, hein? É brincadeira. E nós Amém, amém. vamos falar hoje de um pouquinho de auxílio-doença, vamos falar também de invalidez. Então, se você está aqui recebendo auxílio-doença, se é por invalidez, depois, para o final, vou falar um pouquinho sobre o 13º, sobre a suspensão do consignado. O YouTube, eu acho que não avisou. Senta o pau aí, compartilha para mais pessoas assistir essa live, porque é importante essa live aí para todo mundo aqui. Conhecimento nunca é demais. Doutor, então vamos lá. Se eu quero aposentar hoje, quero contratar o doutor Salomão, o senhor já pode advogar ou não pode ter que esperar um período aí? As pessoas estão com dúvidas. Olha, veja bem, vamos falar disso. Na verdade, essa live aqui ela é uma live informativa, tá, pessoal? Só para você já ficar sabendo aqui, eu quero trazer para vocês muito conhecimento e tal. Mas se você me procurasse para me contratar como advogado, eu já poderia. O INSS não tem nenhuma trava, doutor Marcelo, de quarentena, né? Como a gente chama, que eu preciso ficar esperando X tempo para começar a advogar. Então, eu saí do INSS no outro dia que eu anunciei que eu estava advogando, o pessoal já começou a entrar em contato comigo, graças a Deus. A gente tem uma inserção em rede social, né, doutor Marcelo, muito grande. Sim. E aí as pessoas sempre me mandavam, Salomão, você não quer pegar minha causa tá assim, minha causa tá assado, meu processo tá parado, não tá andando. E o que é que eu falava, doutor Marcelo? Eu falei, não, gente, infelizmente eu não posso. Porque eu era servidor, né? Eu falava, eu sou servidor do INSS, e como servidor, a lei, ela veda que eu preste serviços contra o INSS em razão da função que eu ocupo. Mas no dia que eu saí, a minha exoneração saiu no dia 4 de abril, no dia 5 de abril, pela manhã, no dia 5 de abril eu já fechei o meu primeiro contrato com o meu primeiro cliente, que, claro, né, eu já tinha pedido exoneração e só estava esperando. Na hora que eu tive a liberação, aí eu já... O cliente, o primeiro que entrou em contato comigo, na verdade, já tinham entrado em contato comigo, eu falei, espero, já pedi para sair. Quando eu pedi para sair, eu te dou o sinal e aí eu já posso fechar contigo. E aí foi assim, aconteceu, né? Graças a Deus. E tem sido muito bom. Os primeiros dias eu ainda estou me adaptando, né? Me acostumando com essa nova realidade. Ainda sonho, doutor Marcelo, com a meta do INSS. Lá no INSS a gente tem meta diária de trabalho para cumprir, vez ou outra eu acordo de noite, falando, meu Deus, será que eu vou... E a meta desse mês? Aí eu falo, não tem mais meta. Aquelas Costume, tarefinhas, né? Aquelas costume. tarefinhas. É o costume. Mas devagar aí o senhor vai pegar o ritmo da nova vida aí. Se eu
se eu fosse me aposentar, eu seria o primeiro, que eu ia ficar na fila um mês antes de você pedir exoneração, né? Eu ia ficar ali esperando ali, né? Doutor Marcelo sempre foi um entusiasta, pessoal. Falou, rapaz, você tá perdendo muita coisa nesse INSS, esse INSS para você não serve. O INSS é pequeno. Calma, doutor, na hora que o senhor direcionar, eu vou. E aí o senhor direcionou e a gente veio, e graças a Deus tem sido bênção. Então, doutor Marcelo, eu quero aproveitar para agradecer o senhor, tem sempre alguém entrando em contato comigo. Vim lá do canal do doutor Marcelo, comecei a seguir, né, e estou seguindo o senhor, e segue já tem tempo já, tem uns que já são meus amigos, já manda mensagem, eu respondo, uma vez. Daqui a pouco eu vou deixar o link do canal do doutor Salomão. Mas eu estou com uma dúvida aqui, doutor. O senhor o senhor trabalhava em Salvador, mas a cidade não é que o senhor mora, não é Salvador, né? Não, eu trabalhava em Conquista e agora eu trabalhava e morava em Vitória da Conquista e me mudei para Salvador tem 3 anos. Hoje eu estou em Salvador. Então, moro em Salvador, resido, atuo em Salvador, trabalhava em Salvador, no INSS Salvador. A minha dúvida é, doutor, o senhor está em Salvador. Tem uma pessoa querendo aposentar no Rio Grande do Sul. Pessoal, nada contra, é um exemplo que eu estou citando, tá? Estou citando, né, Norte e Sul, né? Assim, a pessoa quer aposentar lá no Rio Grande do Sul, ela pode contratar o seu serviço ou você só em Salvador, nas adjacências aí? Na verdade, o INSS hoje é digital. Desde quando eu ainda estava no INSS, desde 2018, eu já fazia processos como servidor do INSS de todo o país, doutor Marcelo. Então, eu aqui da Bahia, eu já pegava processo do Rio Grande do Sul, já pegava processo do Acre, já pegava processo de São Paulo, Goiás, de todo o Brasil. Por quê? Quando vocês entram com um requerimento de benefício no INSS, ele não cai mais como era antigamente na agência que você está acostumado aí na sua cidade. Ele cai numa nuvem, não sei se vocês conhecem a nuvem, né? A gente fala assim, onde você bota os documentos digitais, o pessoal que está aí antenado, eu sei que sabe o que é. E dali distribui para o Brasil inteiro. Como advogado hoje em dia, a gente, por conta justamente dessa facilidade da digitalização do INSS, a gente consegue atender demandas do Brasil inteiro. Então, ontem eu tive o prazer de atender minha Dinda, né? A mãe de um grande amigo meu, Juliano, lá de Vitória da Conquista. Ela está a 500 quilômetros. Ele me entrou e falou, rapaz, e aí, eu quero saber, minha mãe quer aposentar, tá assim. Eu falei, bora fazer uma reunião, né? Bora fazer uma reunião e tal. E aí foi uma videochamada, pega o celular aqui, a gente liga, conversa como se eu estivesse na sua frente. Igual eu tô conversando contigo, Tomás. Você tá onde aí? Eu estou no Espírito Santo. Poxa, terra boa demais. Fui Espírito Santo em 2011. Então, você me ligaria, me contaria o caso, eu passaria e conseguiria ver tudo para você, sim, à distância, sem problema. Tá? Que maravilha. Muito bom isso aí. Doutor, eu tenho uma dúvida sobre auxílio-doença e invalidez. Diga. Vamos lá, vamos perguntar, né? Vamos perguntar. A gente já conhece um pouquinho, mas nada como esse cara que... O cara realmente sabe fazer o bolo, né? É o doutor Salomão. Doutor, eu recebo auxílio-doença. Isso... qual é o passo para a invalidez? Existe um prazo? Isso é automático? Quantas perícias? Como que funciona esse outro passo para a invalidez, para a pessoa aí não ter mais que ficar fazendo perícia? Eu vou fazer uma pergunta aqui, doutor Marcelo, para o pessoal. Você que sabe, mas para o pessoal que está assistindo a gente aqui, vocês acham que é mais vantajoso auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Comenta aqui. Olha a pergunta que o cara financeiramente, eu quero saber, vocês acham que o que é mais vantajoso? Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Coloca aqui, tá? E eu vou falar o seguinte, eu vou começar assim, ó. Vamos aqui, vocês não são, mas eu chamo lá no meu canal, quem me segue, doutor, é de camarão, né? Camarão que dorme na praia, onda leva, né? Vocês aqui não estão mais dormindo na praia, vocês são acordados, mas ainda são camarões babies, estão começando agora no mundo do direito previdenciário. Então, assim, alguns, né? Outros tem uns aí que eu sei que é fera também, mas a maioria não. Primeiro ponto que você tem que observar, a gente não chama mais, você que é a audiência do Dr. Marcelo, de auxílio-doença. A gente chama agora de benefício por incapacidade. Bota aí no seu bloquinho de nota, não importa se você não trabalha na área, você vai falar certo a partir de agora. Tem gente, Dr. Marcelo, que até hoje fala em NPS.
O INSS não é o INPS desde 1991, mas até hoje o povo ainda fala INPS. Então, bora corrigir aí, pessoal. Bora atualizar. Corrigir não, atualizar. A partir de hoje é benefício por incapacidade temporária. Começaram a responder aqui, tá meio a meio, doutor. Tá meio a meio? Tá meio a meio. Olha que informação, pessoal. Olha que informação. Presta atenção, porque essa pergunta que o doutor Marcelo fez, ela é escorregadia, mas eu estou esperto para ele. Segunda coisa, o benefício por invalidez passou a ser o benefício por incapacidade permanente, tá? Aquele de longa duração. Então, uma coisa importante. Quando você for fazer o requerimento de auxílio-doença, de benefício por incapacidade, eu sei que eu falei aqui que a gente fala agora que é benefício por incapacidade temporária, mas falar auxílio-doença está tranquilo. Mas você precisa saber que o nome novo agora, o nome certo é benefício por incapacidade temporária. Quando você for fazer o requerimento, você tem que ficar de olho em uma coisa. Na RMI. O que é isso que o INSS chama de RMI? É a renda mensal inicial. É o valor que vai ser pago para você. Como é que é feita essa conta, doutor Marcelo, para o pessoal que está assistindo a gente ficar por dentro? Pega-se ali todas as suas contribuições a partir de 1994, bota tudo num balaio de gato, soma e divide pela quantidade de meses que você contribuiu. E aí a gente vai chegar no que a gente chama de salário de benefício. E por incrível que pareça, o salário de benefício não é o valor do benefício que você vai receber. O salário de benefício é a base de cálculo, é a referência que vai ser usada para você calcular o valor exato de quanto você vai receber. Então, vamos imaginar uma situação aqui, doutor Marcelo, que alguém, agora, depois da reforma da Previdência, presta atenção que isso é importante. Você está tomando nota, está estudando, porque eu sou professor de Direito Previdenciário, eu tenho mania, né, doutor Marcelo? Eu falo ensinando. Né? Estou anotando tudo, rapaz. Não, você já sabe. Eu quero saber se o povo que está assistindo tem coisa que eu não sei, não. Tem coisa que eu não sei, não. Pessoal, anota aí, pelo amor de Deus. Anota aí que são coisas importantíssimas. Presta atenção. É professor, né? Presta atenção. Tem que anotar. Você economizar dinheiro com advogado. Estou ensinando aqui para você fazer sozinho. Agora, presta atenção mais uma vez. Se possível, contrate um especialista da área para ele te auxiliar. Tem coisa que você não consegue perceber. Eu costumo brincar, doutor Marcelo, que o direito previdenciário é igual cueca em gaveta quando o menino está procurando. E ele olha lá, o menino é a gente que quer o benefício. Ele olha na gaveta e fala, ô mãe, cadê minha cueca? Não tá aí. A mãe, eu botei essa cueca na gaveta. Quem é a mãe é o advogado previdenciarista ou especialista na matéria. Eu botei a cueca na gaveta. O menino, não, mãe, eu já olhei aqui. Aí a mãe fala, se eu for aí achar, eu esfrego na sua cara. E aí a mãe vai na gaveta, e a gaveta, o menino já tinha futucado, tinha tirado tudo, não tinha achado, foi lá, e a mãe foi lá e mexeu. A mesma coisa. Mesmo. Você não é especialista da matéria. Assistir essa aula aqui não dá para você uma formação necessária para que você faça o requerimento sozinho. Em muitos casos, você não vai precisar de ajuda de advogado. E às vezes você nem pode contratar um advogado, que é caro e tal, tá? Mas é um valor que vale a pena você investir. E se você não pode pagar, busque o Ministério Público para te auxiliar, uma defensoria, busque aí um núcleo jurídico de alguma faculdade para te orientar. Mas, enfim, o que eu vou te ensinar aqui vai te dar uma base para você ter uma noção, mas não afasta a necessidade de você procurar um especialista a depender da situação, tá? Só para deixar tudo bem claro aí, porque agora, doutor Marcelo, eu não tenho mais cuidado com o INSS, mas eu tenho cuidado com a OAB, que vai ficar pegando no meu pé se eu falar bobagem. Então eu tenho que falar, explicar tudo bem explicadinho, né? Claro. E aí, o que é que acontece, gente? Vamos voltar aqui. Calcula o salário de benefício. Salário de benefício é o valor que vai ser pago pelo INSS? Não. É a base de cálculo que você vai usar ali como referência para saber qual é o valor. Digamos que o valor do salário de benefício seja de R$2.000. Se você vai para um auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, o benefício por capacidade temporária ele vai ter 91% de R$2.000, que vai dar uns R$1.800 e um quebradinho. Estou aqui, ó, quando sou bom de conta, minha calculadora está aqui. Vou bater aqui para a gente ver. R$2.000 vezes 91%. Vai dar R$1.820, tá? Então, ó, imagine que se o seu salário de benefício fosse R$2.000, o seu auxílio-doença seria R$1.820. Aí essa pessoa
Fez a pergunta para o doutor Marcelo, pergunta para Salomão como é que eu faço para transformar esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Aí o que é que eu devolvi? Eu falei assim, é mais vantajoso? Essa análise, se é mais vantajoso, dificilmente você vai saber. E eu estou te dando aqui as linhas gerais para que você seguir. Hoje, depois da reforma da Previdência, depois de 13 de novembro de 2019, normalmente o auxílio-doença, presta atenção, não é mais vantajoso do que, na verdade, a aposentadoria por invalidez não é mais vantajosa que o auxílio-doença. E eu vou mostrar para você aqui. Porque mudou a forma de calcular a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez agora é 60% do seu salário de benefício se você tiver até 20 anos de contribuição. Então, como normalmente, doutor Marcelo, as pessoas que querem auxílio-doença, elas são pessoas que ainda estão trabalhando, elas não estão em idade de aposentar ainda. Normalmente é assim, a pessoa que está na vida ativa ainda, né? Ela não está na idade de aposentar. E aí o que é que ocorre? Ela ainda não tem os 20 anos de contribuição. Às vezes tem 10, às vezes tem 15, mas não tem 20. Até 20 anos de contribuição vai ser 60% do salário de benefício. Aí vamos voltar no nosso exemplo? Imagina que o salário de benefício aí era R$2.000. 60% de R$2.000 é 1.200. Se essa pessoa, doutor Marcelo, sair do auxílio-doença e for para aposentadoria por invalidez, sair do benefício por incapacidade e for para aposentadoria, para o benefício por incapacidade permanente, ela vai perder R$620 de cara. O benefício vai cair de 1.820 para 1.200. Vocês conseguiram entender por que tem que ter uma análise específica para saber se vale a pena ou não fazer esse requerimento? Agora, um detalhe, você não consegue fazer o pedido em canto nenhum. Você não vai achar essa possibilidade no meu INSS, no 135. Quem vai dizer se você pode ou não aposentar, se está na hora ou não de você aposentar, é o médico perito do INSS. Vai falar, ó, aqui deu PT, deu perda total. Tem que aposentar, não tem como mais voltar para o trabalho. Então tem que aposentar. E aí é ele que diz, você não tem lá o pedido no INSS para poder fazer, tá? Deu para entender, gente? Coloca aqui se deu para entender, se conseguiu entender, que às vezes a gente está falando aqui no juridiquês, né? E está muito complexo. Coloca aqui para ver se vocês estão entendendo, né? Tem alguma pergunta, doutor Marcelo, que você quer destacar? Tem várias perguntas aqui. O que é código do INSS 321? Ixi, rapaz, você me apertou sem me abraçar. De cabeça eu não tenho esses códigos, não, porque na hora que eles aparecem para mim, eu pesquiso, né? E aí... O povo quer saber aqui, doutor Salomão, gente acha. Doutor Salomão, seguinte, como o senhor hoje, né, agora é professor e advogado, tem mais coisa que o senhor é, porque o homem é igual bombril. As pessoas estão querendo saber aqui se o senhor pode advogar, eu já apertei o senhor lá no início, né? O senhor pode advogar o Brasil todo, né? Uhum. Se o senhor vai ter um canal de comunicação, vai ou não vai expandir isso para o Brasil, como que vai ser aí a sua nosso canal de comunicação, a gente já está construindo um site bem legal para as pessoas poderem entrar em contato, mas enquanto não está disponível, no meu Instagram você pode me mandar uma mensagem lá que eu te respondo. Tá? Sou eu mesmo que te respondo lá no Instagram, né? E aí você pode entrar em contato. É melhor do que deixar um comentário, por exemplo, no meu vídeo, porque no vídeo você não está ali o tempo inteiro na mão. E hoje o Instagram e o WhatsApp é quase que uma coisa só, né? Então o pessoal entra muito em contato pelo Instagram. Aposentado por invalidez pode trabalhar, doutor? Assinar carteira? Pode. Claro que pode. Se não quiser perder, não tiver problema em perder a aposentadoria por invalidez, pode. Boa pergunta. Mas veja, gente, a aposentadoria por invalidez é para quem não pode trabalhar. Tá dizendo, né? Se você pode trabalhar, sujeito, agradeça a Deus, né? Tem a brincadeira que a gente que é crente conhece, que era o seguinte: o cara era aposentado pelo INSS por invalidez. No dia que tinha culto de cura na igreja, ele não ia. Porque ele tinha medo de ser curado e perdeu o benefício. Então, nesse dia do culto de cura, ele não ia. Doutor, o senhor sabe que... Vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Vamos falar de invejosos, né? Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui muito importante.
A pessoa, ela é aposentada por invalidez. Nós sabemos, se ela assinar a carteira, ela perde, conforme o senhor acabou de falar. Mas vamos aqui imaginar que ela faz um serviço extra. E se um invejoso falar bem assim, olha, e faz uma denúncia para ela, né? Fala assim, ó, aquela pessoa, ela recebe por invalidez, mas ela faz um bico extra ali, todo dia ali, vende uma coisa lá no sinal, ela tem uma renda lá, né? Essa pessoa, ela pode perder o benefício por causa dessa denúncia ou não? Pode, né? Pode, viu? Gente, é como eu falo. Você tem que ter muita responsabilidade. Sabe por que o INSS é tão duro para conceder o benefício? Por conta das fraudes. Um servidor do INSS, eu falo com conhecimento de quase 10 anos como servidor que fui, a gente trabalha basicamente para identificar o que é fraude e o que é que não é. Como a gente não sabe, a gente trata todo mundo, o servidor do INSS acaba tratando todo mundo como um possível fraudador. Infelizmente, não era para ser assim. Mas, assim, a regra no direito é a boa-fé, é que as pessoas estão ali de boa vontade, não querendo fraudar. Mas como, infelizmente, existe muito jeitinho, existe muito disso, você está aposentado por invalidez, fala, doutor, mas a aposentadoria não dá para mim, então volta para o mercado de trabalho. Porque você não está incapaz. Se você está podendo trabalhar, você não está incapaz. Infelizmente é isso, tá, gente? E aí, quando um incapaz que está recebendo aposentadoria por invalidez, ele volta para o mercado de trabalho, ele é um fraudador da Previdência. Ele está roubando a mim e a doutor Marcelo, que somos contribuintes regulares. E está fraudando a você também, que paga todo mês o seu INSS, tá? Então, se você trabalha, ou se você conhece alguém que trabalha e é aposentado por invalidez, isso é irregular. E se chega ao seu conhecimento, você deveria denunciar. Ah, Salomão, vou mexer com isso. Aí é você e com a sua ética e com a sua consciência, mas não pode, tá bom? A dona Lima fez uma pergunta aqui, doutor. Eu vou ler a pergunta dela aqui. A pessoa recebe o benefício auxílio-doença e quer trocar pela aposentadoria, ela pode? Então não é facultativo pela pessoa, né, doutor? Aí, se ela falar, amanhã eu quero aposentar, né? Porque ela vai ter que ter alta primeiro do INSS, né, daquele benefício. Ela pode fazer a solicitação, tá? De trocar, já ter tempo de contribuição, mas isso aí a gente teria que estudar o caso para ver quais são as condições dela. Eu não vou dizer que não seja possível, mas tem os mecanismos para você passar e conseguir fazer. Agora, se ela quer trocar por uma aposentadoria por invalidez, aí entra naquilo, o médico que vai ter que determinar. Agora, se ela está com a aposentadoria e com auxílio-doença, ela se sente capaz, ela vai ter que passar por perícia, o médico vai atestar que ela está capaz e tal, tem todo um procedimento. Meu irmão é esquizofrênico, perdeu a aposentadoria por invalidez em 2020, após 25 anos. O que fazer? Socorro. Olha aí, doutor, 25 anos. É muito tempo. Aí tem um detalhe, tá, gente? A aposentadoria por invalidez, ela não é para sempre. Toda vez que o INSS acha que a pessoa está capaz, porque ela fez perícia, tá? A gente sabe, né? A pessoa chegou lá sem 2 braços, o INSS fala, vai trabalhar, você tem 2 pernas. Chegou lá sem as 2 pernas, fala, vai trabalhar, você ainda pode sentar e tem a cabeça. E a gente faz essas brincadeiras, mas, na verdade, o INSS, ele, com relação à aposentadoria por invalidez, ele tem um direito legal, legislativo, está na lei, que ele pode chamar a pessoa de volta, né, fazer perícia, e se a pessoa não tiver mais os motivos que ensejaram a incapacidade, suspender o benefício. Agora tem um detalhe. Eu já respondo. Como é que foi o nome dela? Aurilene. Aurilene, já termina a sua resposta, tá? Da sua cidade aí. Vitória da Conquista ou Salvador? Salvador. E aí, o que é que acontece? Tem algumas situações que o INSS não pode mais chamar a pessoa para fazer perícia e suspender o benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Quando? Quando a pessoa tem mais de 60 anos, tá? Quando a pessoa tem mais de 60 anos, não pode chamar mais. E aí, se chamar, nessa hora que chama, você já aciona o seu jurídico, o seu advogado aí, para ele entrar com uma ação específica para impedir que o INSS cancele esse benefício. Seu advogado vai saber que ação é essa que eu estou falando. Agora, se esse segurado ele tem menos de 60 anos, mas já tem 55 anos ou mais menos de 60,
e na soma entre benefícios por incapacidade, que é auxílio-doença, que é aposentadoria, ele já tem pelo menos 15 anos de incapacidade recebendo benefício, o INSS também não pode cancelar mais esse benefício, tá? Então, nesse caso da Aurilene, por exemplo, qual a idade que seu irmão tem, Aurilene? Se ele tiver mais de 55, o INSS não podia ter cancelado o benefício dele. Se ele tem mais de 60, com certeza também ele não podia. Isso olhando assim de cima, tá, doutor Marcelo? Porque a gente tem coisas que a pessoa chega e não dá os detalhes, a gente não está com o processo na mão, mas por alto é isso. Sou aposentada por invalidez desde 2008 e tenho 70 anos de idade. Tenho vários problemas de saúde. Assim mesmo, corro risco de perder. Você corre risco de perder se você voltar para o mercado de trabalho, né? Voltar a contribuir, pagar o INSS, mostrar que não está mais precisando do benefício. Agora, do contrário, não. Tá? Inclusive, a aposentadoria por invalidez, gente, presta atenção nisso. A aposentadoria por invalidez, quando você precisa de um auxílio permanente de um terceiro, ela te dá 25% a mais do valor do benefício. O que não acontece com outras aposentadorias. Estão até tentando estender isso aí, mas até agora os tribunais superiores aí, STF, STJ, não estão permitindo isso. Está suspenso essa análise. Mas em relação à aposentadoria por invalidez, você tem que solicitar por meio de uma perícia, tá? Informando que você precisa de alguém para te ajudar. Quando é que a pessoa precisa de alguém para ajudar? Quando a pessoa precisa de alguém, de um cuidador do idoso, né? De um enfermeiro constante, um técnico de enfermagem, de um terceiro para auxiliar, quer nas atividades básicas ou nas nem tão básicas assim. E aí você tem que fazer aí essa solicitação e aumenta 25% do valor do benefício, que é justamente para ajudar a custear essa despesa extra que a pessoa tem. Doutor, vou fazer 2 perguntas em uma, hein? Tá, manda. É bom fazer pergunta para quem sabe responder, né? O cara realmente... Se eu não souber, eu falo que não sei, e aí acabou. É isso aí, né? Volta e meia, as pessoas, inclusive agora aqui a dona Elizabeth perguntou, quando posso pedir a revisão para a vida toda? E a outra é, o MEI, doutor, eu pago MEI, né? Eu pago MEI, vou lá, pago R$60 por mês, tá bom. Eu já sei que eu vou aposentar por um salário mínimo, tá, mas eu preciso movimentar alguma coisa ou eu somente abro o MEI, vou lá, pago R$60, né? Chegou ali o período, eu vou aposentar. Então, são essas perguntas. Revisão da vida toda e o MEI. Revisão da vida toda é um processo que você não vai conseguir entrar sozinho no INSS, porque não tem essa possibilidade. Revisão da vida toda só com o auxílio de um advogado. Previdenciarista não necessariamente é advogado, tá? Você tem previdenciarista contador, você tem previdenciarista administrativo, você tem inclusive previdenciarista dono de lan house aí, que o cara já é prático da matéria. Para o administrativo é possível, mas para o judicial tem que ser advogado, formado, com OAB na mão. E a revisão da vida toda, ela é um desses casos que está suspenso nos tribunais superiores, aguardando decisão. Tá? O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é um tipo de benefício de aposentadoria que vai fazer com que o INSS considere todos os salários de contribuição, tudo que a pessoa pagou a vida inteira, mesmo aqueles períodos antes de 1994, de julho de 1994. Então, a pessoa, quando se aposenta hoje, ela só tem que contar os pagamentos que ela fez, doutor Marcelo, do plano real para cá, de julho de 1994 para cá. O que era antes? Tinha muita gente que antes do real ganhava muito dinheiro, tinha um salário muito alto. Nada disso conta, tá? Nas aposentadorias atuais. Quando a pessoa entra com um pedido de revisão da vida toda, esse pedido é justamente para que seja incluído esses valores de benefícios que foram de salário de contribuição que foram pagos antes de 94, tá? Então, qual é a orientação que eu lhe dou? Procure um especialista da matéria de direito previdenciário para que ele tome a medida necessária. O importante é você ingressar com essa ação, porque dependendo do tipo de decisão que o STF e o STJ tomem, você só vai ter direito à revisão se você já tiver feito o pedido até uma determinada data. É muito comum, né? Então, o STF solta uma decisão e fala assim,
A revisão da vida toda vai ser aprovado para todo mundo que pediu até o dia 27 de abril. Aí quem já pediu até o dia 27 de abril vai ter o benefício concedido, vai aumentar o valor do benefício. E quem não teve não vai poder entrar de novo depois. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante você que tem a possibilidade de revisão, de procurar um especialista para saber se você pode ou não entrar, porque a revisão da vida toda ela tem muitas peculiaridades. Inclusive, doutor Marcelo, não é todo especialista que mexe com revisão, justamente por conta da complexidade da matéria. Tá bom? E o outro seria o MEI, né? O MEI. Quem paga o MEI? Não, na prática, quem paga o MEI deve estar em atividade. E aí você vai ver lá no portal do MEI que você tem que comprovar se você teve movimentação, se você não teve movimentação, tudo mais. Na prática também, o INSS, se você está pagando em dia, ou seja, está pagando até o dia 15 certinho ali, tudo bonitinho, você sabe que você paga o mês de março, você paga em abril, né? O mês de abril você paga em maio. Então, é sempre o mês, no mês seguinte você paga o mês atual, ou então no mês atual você paga o mês anterior, né? E aí, se você está pagando desde a primeira em dia, tudo certinho, não está atrasando, vai entrar no sistema do INSS, no CNIS, redondo, e vai ficar lindo, maravilhoso lá para você. Agora, se você atrasa, perde qualidade de segurado, não paga em dia, aí quando você for requerer o benefício, o INSS vai ver que tem pendência na sua contribuição e vai te chamar. E aí você vai ter que apresentar documentos que comprovam que, de fato, você vinha exercendo a atividade. Tá? E aí que pega. Mas, no geral, não. Se você está pagando em dia, tudo regular, vai passar tranquilamente. Doutor, tem uma pergunta aqui, caramba, muito boa também. Manda. Não desmerecendo as demais. Pessoal, não sei se vocês estão gostando da live, mas para mim aqui é uma escola. Estou aprendendo também, não sei de tudo. Eu vou pedir você que compartilhe aí. Nós estamos com praticamente 1.300 pessoas aqui assistindo. O YouTube não avisou. Tenho certeza que se o YouTube tivesse avisado e saber que o doutor Salomão estava aqui, nós teríamos aqui 10 mil pessoas aqui e gente na fila ainda, né? Então, aqui, ó, aposentado por invalidez, pode tirar habilitação? Meu nome é Ivanuel. Depende, Ivanuel, depende. Veja só, você era motorista, aí você foi aposentado por invalidez porque não podia mais dirigir. Aí você agora vem e tira a habilitação, aí você se complica, entendeu? Então, assim, presta atenção no detalhe. Agora, você exercia uma atividade que você era professor, tá? Você era professor e foi aposentado porque perdeu a voz, as cordas vocais com o tempo, o giz nas cordas vocais, você perdeu, foi ficando com a voz fraca, não estava mais para dar aula, não foi reabilitado e aposentou. Nesse caso, você pode tirar a sua habilitação porque você não trabalhava diretamente ali, dependendo daquela atividade. Agora, tem que ter muita cautela, tá? É bom você procurar um especialista. Eu sempre falo, gente, o que a gente diz aqui a gente fala para te dar uma noção geral, uma base. Mas você não pode sair assim com... doutor Marcelo fez uma live excelente sobre consignado aqui outro dia. Significa que você está formado, especialista em consignado? Não, tem detalhes que você precisa procurar um especialista lá em João da Financeira, lá, né, não, doutor Marcelo? E para ver o que é que tem, o que é que não tem, porque tem coisas que aqui a gente não tem acesso. Então a gente fala por alto para orientar. Verdade. Tá bom? Mas assim, você tem que ver qual é o nexo que tem ali. Você pode dirigir, o fato de dirigir, por exemplo, você aposentou porque teve uma limitação, tinha relação com o seu trabalho, aí você vai tirar uma habilitação, dependendo da situação, pode complicar sim, tá? Mas tinha que analisar o caso específico. Mandar um abraço aí pro nosso colega aí, João Financeiro, esteve aqui comigo ontem numa live aqui. Foi? Grande João. João, um abraço aí para você e os inscritos do seu canal. A Socorro aqui fez uma pergunta que agora eu vou apertar, hein? Socorro! Socorro, Barbosa. Tenho 60 anos, 17 anos de contribuição, sou auxiliar de enfermagem. Posso me aposentar? Doutor, agora eu te apertei, hein? Depende. Linhas gerais, se lá em 13 de novembro de 2019 você já tinha 15 anos de contribuição, tá? Você, sendo segurado especial, trabalhador da roça, poderia se aposentar.
Mas lá em 13 de novembro de 2019, você estava com 58 anos. Foi 60 que ela falou agora, não foi, doutor Marcelo? Sim. 60. Então lá você tinha 58 anos. Você não poderia se aposentar lá. Você vai provavelmente entrar em uma das regras de transição. E aqui agora eu quero falar de um tema muito relevante, doutor Marcelo, o chamado planejamento previdenciário. Vocês já ouviram falar no planejamento previdenciário? Comenta aí que eu quero saber se vocês já ouviram falar no que é planejamento previdenciário. E que esse povo, doutor Marcelo, você fica achando que eles não sabem? Mas sabe mais que a gente. Sabe. Pior sabe que sabe mais que a gente. A Magali disse que desistiu de perguntar aqui, doutor. Disse que está fazendo muita pergunta aqui. E... Então, gente, ó, o que é o planejamento previdenciário? Esse caso aí de socorro é um caso de planejamento previdenciário. Tem que ser feita uma análise de toda a sua vida contributiva, tá? Você vai olhar tudo que você tem de salário de contribuição, o que é que o INSS está contando, o que é que o INSS não está contando. E aí o especialista vai te dar um panorama do que é que você tem para o futuro, se você já pode aposentar, se vale a pena aposentar hoje, qual vai ser a melhor regra de transição. A gente tem, doutor Marcelo, pelo menos 5 regras de transição com a reforma da Previdência, tá? E cada uma tem um impacto financeiro na vida da pessoa. Então, às vezes, é importante comprovar que antes da reforma da Previdência você já teria o direito. No caso de socorro, ela não teria, porque antes da reforma, ela tinha que ter ali 60 anos para já ter direito a se aposentar e pelo menos 15 anos de contribuição. Não é o caso dela, ela tinha menos de 60, ela está com 68, 60 agora. Mas existem regras de transição que diz que se faltar pelo menos 2 anos para ela se aposentar, ela tem uma regra de transição de pedágio para ela poder migrar. Tem a regra do 100%, tem a regra do 50%. Cada uma dessas regras vai possibilitar, dentro de um planejamento previdenciário, passar para socorro possibilidades para ela saber se ela pode já se aposentar, se ela já tem direito, se ela não tem, quando é que ela vai ter, se vale a pena, por exemplo, ela pagar o valor que ela está pagando para o INSS. Tem muita gente, doutor Marcelo, que paga o teto do INSS hoje é R$1.200 e poucos, mas que vai aposentar com salário mínimo, está jogando dinheiro, está queimando dinheiro. Para você saber se você está pagando certo, o valor certo, você tem que fazer um planejamento previdenciário. Do contrário, você perde dinheiro. Tem muita gente que está achando que vai se aposentar com um valor alto, porque nos últimos 5 anos está pagando no valor alto. E não vai. Assim, não, né? Não vai, por quê? Porque a maior parte do tempo dela, ela pagou o salário mínimo. Né? Então, isso tudo você consegue ter um raio-x dentro de um planejamento previdenciário. Tá? O planejamento previdenciário ele vai te dizer tudo isso. Eu estou fazendo um planejamento, doutor Marcelo, que a segurada, coitada, ela deixou de ter direito por causa de 3 meses, lá em novembro de 2019. Ela tinha 29 anos, 9 meses e 7 dias. Eu sei a data porque é um caso que eu estou mexendo. E aí... não teve jeito, eu olhei, tentei puxar, tentei aumentar o tempo de contribuição. O previdenciarista especialista, ele consegue aumentar o tempo de contribuição. Como é que consegue? Arrumando documento que mostra que a pessoa já tinha tempo que não está no INSS, né? E aí não teve jeito, doutor. A gente puxou daqui, puxou dali, só chegou em 29. Não teve, eu falei com ela, aqui a gente fala assim, só resta você subir para a ladeira e chorar no pé do Cristo, porque não tem mais aqui o que fazer. Aí o que a gente fez para ela? Um planejamento. Né? Ela é MEI, vinha pagando como MEI e tal. A gente falou, para você ter direito a aposentar por tempo de contribuição, nas regras de transição, você vai precisar fazer uma complementação, porque tem um detalhe, tá, gente? Perguntou do MEI. O MEI, ele só pode aposentar por idade. Ele não pode aposentar por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela que, independente da idade, se a pessoa tem um tempo de contribuição, ela se aposenta. Era assim, ela não existe mais. Só existe para quem já tinha direito até novembro de 2019 e para quem entrou aí nas regras de transição, numa das regras de transição. Quem é MEI precisa complementar. Você vai precisar pagar a diferença, por exemplo. Imagine aí você, que se você, juntando o seu tempo de MEI, você é mulher, você tem 30 anos de contribuição lá em 2019. Então, você já poderia aposentar. Mas, se você desse entrada sem complementar, sem pagar a diferença de 15%, que o MEI recolhe sobre 5% do salário mínimo, né? Para contar como tempo de contribuição para fim de aposentadoria por tempo de contribuição,
precisa pagar sobre 20%. Como você já pagou 5%, paga a diferença, complementa, tem um acréscimozinho, juros, multa, mas é pago. E aí, você vai poder se aposentar por tempo de contribuição. E muitos clientes nossos, a gente consegue provar, fazer esses ajustes e tirar a pessoa da reforma, botar ela antes da reforma, ela consegue se aposentar. A mesma coisa é revisão. A gente consegue mostrar, doutor Marcelo, que o INSS deixou de olhar o melhor benefício para o segurado, deixou de olhar, por exemplo, que tinha um determinado tempo de atividade especial ali, enfim. Então, todos esses aspectos vocês devem levar em consideração na hora de fazer um requerimento de aposentadoria. Perguntaram aqui se pode casar, ela recebe pensão, pode, não vai perder. Essa pergunta é corriqueira aqui, né, doutor? Já estou respondendo para adiantar. Doutor Salomão, me responde, pelo amor de Deus, trabalhei de carteira assinada durante 20 anos. Tem um ano que estou desempregado, tenho 55 anos. Como faço para pagar autônomo? Antigamente eu ia no INSS e pegava um carnezinho, né, doutor? Hoje você consegue fazer isso pelo meu INSS, você gera um carnê, ele já te dá tudo certinho. No meu canal, inclusive, tem passo a passo para você aprender como é que você faz esse carnê. Você pode dar uma olhada, bota lá carnê, pagar INSS, que você vai achar. Bota em carnê Salomão, vai achar como é que você faz. E o seguinte... pode falar, doutor. Aí você tem que olhar o seguinte, você tem que voltar a pagar primeiro em dia. Você está provavelmente no período de graça, tá? O que é o período de graça, doutor Marcelo? É aquele período que a pessoa ela tem direito aos benefícios do INSS, mesmo se ela não estiver pagando o INSS. Normalmente, isso dura por 12 meses. No seu caso, que tinha aí 20 anos de contribuição seguida, se era seguida mesmo, sem perder a qualidade de segurado, sem deixar de contribuir em nenhum momento, né, ou sem perder a qualidade de segurado, você tem mais 12 meses. Então, você está protegido por 2 anos. 2 anos. E se você foi demitido e recebeu o seguro-desemprego, você vai estar protegido aí por 3 anos. Então, se você perdeu você perdeu o emprego ano passado, você vai aí até 2023 protegido. Agora, é bom que você volte a contribuir para justamente arrumar o tempo de contribuição para poder se aposentar, tá? Então aí, quanta gente não sabe disso, né, doutor? Que não sabe esse período de graça, né? Por exemplo, se ele sofreu um acidente hoje, Deus me livre e guarde, talvez ele nem saberia que ele está ainda acobertado ainda pelo sistema. Exato, né? exato. E é informação, né? Doutor, toda hora chega pergunta para mim assim, olha, eu fiquei... Vamos pegar o caso dele aqui agora. Ele está ainda há 1 ano, né? Ele contribuiu por 20 anos e ele está 1 ano desempregado. Ele pode chegar e pagar esse 1 ano retroativo ou não, ou só de agora para frente, para ele não perder esse ano aí? Depende, velho. Excelente pergunta. Depende. Se ele vem trabalhando por conta própria, vendendo o que produz, tem nota do que fez, ele pode fazer o que a gente chama de retroação de DIC, do início das contribuições, e provar que ele era um trabalhador autônomo, que a gente vai chamar de contribuinte individual nesse período, e que não estava recolhendo. E aí ele pode pagar, tá? Dentro do período de graça, ele pode pagar. Agora, se ele não vinha trabalhando, ele vai ter que começar do zero agora, tá? E vai pagar. E se ele continua sem trabalhar, para pagar certo, você vai pagar com alíquota de 11% como segurado facultativo. Não pague a alíquota de 5%, aquela do baixa renda, dona de casa, 5%, porque ela é difícil de dar direito à maioria dos segurados, tá? Então, assim, eu não oriento por conta disso. Depois, lá na frente, dá errado, a pessoa vai ter que contratar advogado. Como ela não tem informação e muitas vezes ela não tem nem dinheiro, fica difícil, ela nem procura advogado e acaba deixando para lá e perde direito ao benefício. Pessoal, que aula maravilhosa, né? As pessoas aqui tirando dúvida aqui, e muita gente tem dúvida aqui. É uma pena que o relógio é nosso inimigo, né, doutor? É uma aula que a gente quer estar aqui trocando ideias e aprendendo, mas nós também temos outros compromissos, né, doutor? Verdade. Eu queria ajudar muita gente aqui, infelizmente, tá? Mas aí eu queria falar para o senhor se o senhor tem alguma pergunta aí que o senhor viu aí, ou se o senhor queria fazer algum complemento. E agradecer esse povo maravilhoso que está com a gente todo dia, curtindo, compartilhando. E falar, doutor, que eu me sinto à vontade aqui com o senhor. Né, realmente, as suas respostas são leves, né? A gente consegue
aprender mesmo com pouca escolaridade. A maioria das pessoas aqui pararam de trabalhar para poder, parar de estudar para poder trabalhar na família, né? E a gente consegue falar uma linguagem clara e aberta para as pessoas poderem aprender. Faça os complementos que o senhor quiser aí, que o senhor quer complementar aí para esse povo aí que te segue. Enquanto isso, eu vou buscar o link do seu Instagram e do seu canal no YouTube, tá? Que eu não posso esquecer. Pessoal, muito obrigado. É sempre um prazer, uma alegria. Quando eu venho aqui, eu me sinto, doutor Marcelo, no balcão do INSS atendendo o segurado, sabia? Lá da minha época de servidor. Porque no OI, aquela parte lá da frente, a gente atende o segurado. E assim, eu sempre atendi o segurado com o respeito que eu tenho à minha mãe, assim, como se fosse minha mãe. Porque isso acho que para mim me faz atender a pessoa com mais carinho, com mais cuidado. Me colocando, se fosse minha mãe, se fosse o meu pai, como é que eu atenderia? E, assim, a gente atendia no INSS muita gente jovem, mas tem muito idoso, né, no INSS. Tinha idoso que ia lá bater ponto para fazer conversa, porque já estava tão acostumado a ser atendido, ia lá pegar o SCRE, a gente já sabia todo mês qual era o serviço que ele vinha buscar. Né? Então, obrigado, gente, aí, obrigado pelo carinho de vocês, né? Eu quero ver vocês lá no nosso canal também, tá? Para vocês aprenderem um pouquinho mais. Lá a gente tem conteúdos um pouco mais técnicos, mas você que gosta de aprender a matéria, que é curioso, que quer saber mais, com certeza vai ter muito lá para aprender. Eu ensino passo a passo do que fazer, do que não fazer, como solicitar os benefícios. Eu ensino a você fazer sozinho, tá? Aquilo que é possível você fazer sozinho. Joia? E o nosso Instagram é Salomão Boanerges, DP. De Direito Previdenciário, Salomão Boanerges, DP, tudo junto. É só botar lá Salomão e INSS que você vai me encontrar no Instagram, vai ser ótimo ter você lá. Né? Se quiser entrar em contato, mandar mensagem. O link está aqui, o YouTube está aqui embaixo, ó. Pode ver que já está aí. É só vocês clicarem para achar o homem aí, tanto no Instagram como no YouTube. Eu assisto ele todo dia, né? E aí, quando eu assisto, eu vou lá e assisto novamente. Porque os vídeos do cara, realmente, o cara manja muito aí. Eu quero até fazer um convite aí para quem está assistindo a gente. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu tenho uma aula para quem quer ser servidor do INSS. Uma aula para estudar para o concurso do INSS. É gratuito. Então, se você tem um neto, tem um filho, ou você mesmo que está aí de boa, quer aprender a estudar, quer a matéria, quer estudar para o concurso, mudar de vida, Salvador já tem 80 anos, não tem problema não, tá? Um dia antes de morrer você pode fazer a prova, passando, você vai entrar, não tem dificuldade com relação a isso, tá? E aí se você quiser indicar para um filho, um primo, um parente, para assistir, a aula é 100% gratuita e não fica disponível depois, só na hora para quem estiver assistindo ao vivo mesmo, então são todos nossos convidados. E na quinta-feira, doutor Marcelo, a gente tem uma aula de prática previdenciária, para quem quer ganhar dinheiro ajudando os outros com direito previdenciário. Eu ensino passo a passo do que é que você pode fazer, mesmo sem ser advogado, administrativamente, para você ajudar outras pessoas a ser remunerado. Então, quem tiver interesse, cola lá nas quintas-feiras, tá? Que a gente está lá para te ajudar. Eu acho que é isso, doutor Marcelo. Obrigadão, viu, pelo espaço. Vamos voltar aqui mais vezes. Eu que agradeço. Aqui o senhor é de casa aqui. Pessoal, e estou focado aqui nas notícias sobre o 13º e a suspensão. Daqui a pouco a gente faz outra live às 17 horas para a gente tratar exclusivamente de suspensão e consignado, pessoal. Um beijo, pessoal, para todos vocês aí. Doutor, um abraço, obrigado, viu, doutor? Beijo. E quem tem fé não precisa de sorte.